Boa tarde a todos. A Santa Missa de hoje também será celebrada pelas almas de Guiomar Oliveira Fonseca, 30º dia, Armando Garcia Lopes, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Sandra Regina de Souza, Alexandre da Amaral Faria, Maria Gilbertina da Amaral Faria, Antônio Lourenço Gonçalves Vieira Faria, Antenor da Silva Melo, José Umbelino Nunes Ferreira, Arley José Bueno da Silva, Maria Bernardi da Silva, José Floriano Guimarães, Maria Gorete Araújo dos Santos, Mário Hernandes Garcia, Venança Rodrigues de Lima, Evanilde Cirlei Ribelato Bini, Aparecida Cândida Vasconcelos, João Embrise, Terezinha Diniz Cunha, Josefina Cavalaro, Gerson Cristiano, Irene de Oliveira, Ari Ozolim de Oliveira, José Nilson Silva Santos, Deli Rodolfo Macedo, Rafael Ronilson, Maurício, Jailson, José Marcílio Leme, Amadeu Pereira Lírio, Juraci Cajueiro, Eulina Maria Paixão, Emília Francisco de Araújo Ruiz, Emília Francisco de Oliveira Ruiz, Isaura Francisco Michelini, Beatriz Francisco de Campos, Martim Mato Marques, Neide Hernandes, Maria Lopes, Vicenta Arcos, Leonel Hernandes, Benhor Barbosa, Rafael Barbosa Oste, João, Luísa, Edson Torres, Dejeane Marques, Maria Amélia dos Santos, Francisco Saraiva da Silva, José Bento Saraiva dos Santos, Diomedes Saraiva de Figueiredo, Neuza Vilela, Maria Nessi de Souza Alves, Ângelo Vieira de Sá, Adélcio Vieira de Sá, Francisco Vieira de Sá, e por todas as almas, pelas intenções de Hélio de Jesus Santos, em ação de graças a Nossa Senhora, sob os títulos Aparecida, das Graças, de Lourdes, da Lapa e a todos os santos e santas. Todos de pé. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. E a cada momento que passa, revive esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada,
grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está nossa vida e ressurreição. Para os salvos como nós, ela é poder de Deus. O Senhor nos socorra em nossas misérias, conceda-nos perdão aos nossos pecados e nos dê dignidade para celebrar esta ação de graças. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, fonte e origem de toda paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão do sangue. Concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas, e realmente o sejamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata, que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos.
Então, Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvi dizer que possuís o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem, e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso, foram mandados por ele os dedos da mão, que fez este escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado: Mane, Téssel, Parsim. E esta é a explicação das palavras. Mane, Deus contou os dias do teu reinado e deu-o por concluído. Téssel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsim, teu reino foi dividido entre os medos e persas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus disse aos discípulos: antes que tudo isso aconteça, sereis presos e perseguidos, sereis entregues
às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Caríssimos e amados irmãos e irmãs, Jesus mostra-nos no Evangelho e também na leitura do profeta Daniel, fica bem evidenciado que Deus tem em suas mãos a nossa vida. Pertencemos a Ele, independente de tudo o que possa nos acontecer. Então, Jesus garante, se permanecermos fiéis a Ele, não perderemos um só fio de cabelo da nossa cabeça. Apesar das perseguições, apesar do ódio do mundo contra nós, apesar das injustiças que sofremos, de todos os obstáculos que a vida nos impõe, apesar de não sermos compreendidos por causa da nossa fé e, sobretudo, pela nossa união com Jesus, por aceitarmos Jesus em nossa vida, por buscarmos seguir a sua palavra, o seu mandamento. Então, sem dúvida, deveremos enfrentar muitas barreiras, muitas situações adversas. O mundo vai se voltar contra nós, até aqueles que nós pensamos que nos amam, que estão com a gente, também não vão nos entender, e eles serão também um tropeço na nossa estrada. Porém, Jesus diz que devemos nos confiar inteiramente a Ele e deixar-nos guiar pela sua sabedoria, pela sua palavra. Ele mesmo será a nossa defesa. Ele mesmo se porá junto de nós, nos dando a coragem, o ânimo, a determinação
e as palavras em nossa defesa. Ele será nossa defesa, nossa proteção, nossa luz. Então, aquele que lutar até o fim, aquele que não se desesperar, muito menos se deixar envolver pelas mentiras contrárias. Então, aquele que permanecer fiel, esse ganhará a vida, este terá a vida. Então, a salvação é dada àquele que de fato acredita que o Cristo Jesus é a sua luz, que Jesus é a sua defesa, é a sua guarda, o seu amparo, que Jesus então é quem nos mantém unidos e fortes na nossa luta e também nos nossos propósitos. Daniel, o profeta de Deus, também numa situação delicada, por causa da sua fé no Deus único e verdadeiro, não se entregou aos seus adversários e nem se deixou também ser contaminado, destruído e muito menos envolvido por eles. Pelo contrário, como Deus estava com Daniel e Daniel estava com Deus, era fiel ao seu Deus e Senhor, então o próprio Senhor veio em seu socorro, em sua defesa. Deus mesmo não apenas tirou Daniel das garras da morte, do ódio dos adversários, mas vai dar a Daniel a glória, a vitória diante dos seus inimigos. Quando então Baltazar, o rei, teve aquela visão num banquete profano, sacrílego, que ele estava dando em seu palácio para os seus cupinchas, para os seus admiradores, para os da sua coorte, gente que menosprezava a Deus e pouco se importava em seguir seus mandamentos e sua lei. Então, aquela mão invisível que aparece ali diante do rei e de todos os que lotavam a grande sala de festas do Palácio Real, e a mão que escreve 3 palavrinhas apenas na parede, bem grandes, bem visível. O rei leu aquilo juntamente com os seus conselheiros, com os seus admiradores, não é, com todos os que estavam ali também participando, não é, de toda aquela festa. Então, as 3 palavras que justamente Deus próprio estava escrevendo e dizendo ao rei: olha, o seu reinado está terminado, você foi julgado e nada de todas as suas atitudes é interessante. Tudo o que você está fazendo são coisas inúteis. Você está sendo julgado por aquilo mesmo que você faz
você foi posto na balança e não se encontrou nenhum peso, ou seja, sua vida é uma vida vazia, sem nada de interessante. Então, o seu reinado, acabou. Você vai perder o trono, o governo, não é, do seu império, porque os inimigos vão invadi-lo e vão tomar posse de tudo o que você tem, não é? E o seu reinado vai ser dividido entre vários outros povos. Então Baltasar, o rei pagão, paga pelos seus erros todos e, sobretudo, por ter profanado os objetos sagrados que eram usados no templo pelo povo de Deus para lhe oferecer o culto, para justamente apresentar ao Senhor as suas orações, as suas preces, os seus sacrifícios. Então o todo-poderoso Baltasar, sucessor do seu pai, mais poderoso ainda, que era o rei Nabucodonosor, do grande império da Babilônia, chega tristemente ao fim. Então é a derrota daqueles que se voltam contra Deus. É o desfecho da vida daqueles que perseguem os eleitos do Senhor. É o destino de todos aqueles que ridicularizam a Deus, voltam a Ele as suas costas, lhe dão menosprezo, lhe são indiferentes e justamente se afastam dos seus caminhos, não seguem em nada, absolutamente em nada, a sua palavra e nem a sua lei. Então esse é o destino dos que se põem como inimigos do Senhor. Eles cavam a própria sepultura e eles mesmos constroem a sua desgraça. Por isso que no Evangelho Jesus diz que aquele que não desiste, mas é firme, é fiel, aquele que não se entrega por causa das adversidades que enfrenta devido à sua união com o Cristo, então esses obterão a vitória, esses de fato vão se salvar. Então esses que permanecem fiéis ao Cristo nosso Senhor, então encontrarão a vida e terão em Cristo Jesus a vida para sempre, no seu amor sem fim. Amém. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são o teu corpo, ceia e comunhão.
os grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são o teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Na força, na coragem, na perseverança dos mártires, vamos ainda, irmãos e irmãs, orar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Recebei, Pai Santo, as oferendas a que vos apresentamos, venerando a paixão dos santos mártires vietnamitas, para que entre as dificuldades desta vida possamos ser achados sempre fiéis a vós e apresentados como hóstia agradável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelos mártires André e seus 117 companheiros que confessaram o vosso nome e derramaram heroicamente o seu sangue como o Cristo. Manifestais o vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, para que cresça na comunhão da fé e na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, com os vossos ministros, nossa comunidade da Lapa e com todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Fazemos a memória no 30º dia de Guiomar Oliveira Fonseca e de todos os nossos familiares e entes queridos que também partiram desta vida e dos quais fazemos agora a sua memória. Sejam então eles todos acolhidos junto a vós na luz eterna da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E ainda vos pedimos por cada um de nós, daí então possamos plenamente participar da vida no vosso reino, com a Virgem Mãe, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, os santos mártires, André e companheiros, e aqueles todos que neste mundo vos servem, a fim de vos
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E sendo fiéis ao que Jesus nos ensinou, unidos no seu amor e cheios de confiança em oração com Ele, vamos também juntos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Livrai-nos de todos os males, das doenças, epidemias, moléstias, ó Pai. Dai-nos a cura na alma, no corpo, no espírito. Dai-nos saúde plenamente, na união da vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos vírus do pecado e protegidos também de todos os perigos desta pandemia. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o remédio que nos cura sempre, esteja com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz. Felizes sois convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus na hóstia santa que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro, o nosso amor a esperar, lá no sacrário o dia inteiro, que o vamos todos procurar, que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz.
e a Jesus, Deus escondido, que vindo a nós na comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração, que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Na comemoração dos vossos santos mártires, vós nos alimentastes, ó Pai, com o mesmo pão. Dai-nos permanecer unidos no vosso amor e receber o prêmio eterno da nossa paciência e da nossa fidelidade. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa tarde. Vamos agora na paz, perseverantes e fiéis ao amor do Cristo Jesus por todos nós. Graças a Deus. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. No pátio do colégio, São Paulo recebeu a semente do Evangelho de santos missionários. Chegou a nossa vez, é missão de todos nós, boa nova de Jesus, a cidade anunciar. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. De Cristo somos nós, discípulos missionários, Igreja em saída ao encontro dos irmãos, leveros generosos, alegria do Evangelho, a todos os recantos, a cidade a esperar. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta
quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anuncia.